pessoal, boa tarde. Então, vamos dar início a mais uma webinar realizado pela equipe de CS em parceria com o P&D da Totus Moda. Nosso PO Fiuza e o analista Maicon vão falar sobre dashboard de transação. Lembrando que esta webinar será gravada e será disponibilizada via e-mail no nosso canal do YouTube. Utilizaremos a ferramenta do Slido para as perguntas e serão respondidas no final da apresentação. Queremos agradecer a parceria dos meninos pela parceria de sempre. Tenha todos um ótimo webinar. Fiuza, quando você quiser, pode começar, tá? Eli, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Boa tarde, pessoal. Vamos começar aí mais um webinar falando sobre um dashboard que foi entregue nas releases passadas e nós acreditamos aí que seja de grande valia para vocês trabalharem algumas análises de transação no dashboard, tá? Ali já tem, a Ellen comentou, tem o link do Slido ali, o QR Code, para que vocês possam acessar e depois, ao final aqui da nossa apresentação, nós vamos fazer uma sessão de tira dúvidas. Tá? Meu nome é Luciano Fiuza, sou PO da área comercial, tá? E estamos aqui com o Maico também, que é analista da Squad Comercial, e a gente vai fazer aqui a apresentação do dashboard de movimento por transação. E a nossa agenda aqui, ela não é extensa, tá? Basicamente, eu vou mostrar quando utilizar o dashboard de transação, de movimento de transação, como configurar, e nós vamos fazer uma demonstração aqui na prática, tá? Quando que eu utilizo o dashboard de transação? Em que momento faz necessário, ou é útil, vamos dizer assim, a configuração de um dashboard de movimento por transação, tá? Nós já temos vários dashboards implementados, nós implementamos dashboards de pedido de venda, dashboards de solicitação de material, dashboards de pedido de compra, tá? E nós temos aqui também esse dashboard de transação e movimentação, tá? Então ele olha na perspectiva da transação, sempre da transação com nota, né? Que gerou uma nota, tá? O primeiro ponto, tá? Eu vou trazer alguns aqui, tá? Mas quando você quer, por exemplo, fazer um acompanhamento de vendas e devoluções das lojas, tá? Então, eu quero fazer um dashboard aqui para mim poder acompanhar, fazer um gráfico de evoluções de vendas e devoluções, por exemplo, tá? Das minhas lojas. Eu consigo fazer isso loja a loja, ou consigo fazer isso para todas as lojas, né? Criar um dashboard que mostra todas as minhas lojas do pool, por exemplo. Outro ponto que poderia ser uma sugestão para você acompanhar com o dashboard de transação é acompanhar a entrada de estoque pela produção. Também poderia ser um dashboard aí, uma sugestão, né, para que você pudesse configurar um dashboard de movimento por transação. Eu falei lá atrás, anteriormente, que seria um dashboard voltado bem na perspectiva da transação com a nota. Tá? Aqui eu estou falando de um ponto onde, por exemplo, eu tenho uma entrada de estoque pela produção, que é uma movimentação interna. Mas eu tenho ali uma nota vinculada a essa transação, tá? E uma nota finalizada, vamos dizer assim. Não existe um documento fiscal emitido, mas existe uma nota ali internamente dentro do sistema, vocês já conhecem, e é uma nota finalizada. Então, é nesse aspecto que eu falo, tá? Com relação à transação em nota. Também eu posso fazer, por exemplo, para acompanhar a entrada e devolução de compra, tá? Então, eu posso criar um dashboard lá, que eu vou fazer um acompanhamento das minhas entradas e devolução de compra. Por exemplo, posso fazer isso independente se eu usar pedido de compra ou não, por exemplo, tá? Às vezes faz uma entrada lá pelo TriFM 60 e depois, posteriormente, uma devolução. Eu consigo também fazer esse acompanhamento dessas transações que geraram essas movimentações. E estou colocando aqui um último, que seria acompanhar as transferências para as filiais também. Um outro cenário que você pode montar em um dashboard de movimentação por transação para poder acompanhar suas transferências para as filiais, né? Seja através de uma distribuição ou
né, através da logística que cada um de vocês utiliza aí no dia a dia para abastecer as filiais, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? É lógico que no dia a dia aí vocês podem ter outros exemplos aí aplicáveis, né, para o dashboard de movimento por transação. Como configurar, tá? Então, eu vou entrar aqui num ponto, não falando sobre a configuração básica do dashboard, mais especificamente voltada para esse dashboard de movimentação por transação, tá? Haja visto que nós já temos material no TDN que fala sobre a criação dos dashboards, a liberação por usuário, tá? Então eu não vou entrar tanto nesse mérito, mas eu vou falar mais aqui dos componentes que a gente utiliza, que caso vocês já tenham feito algum tipo de contato com a configuração de dashboard, vocês vão ver que é bem familiar, tá? O primeiro deles é o que a gente vai configurar aqui, os painéis, tá? Então, eu vou criar os painéis aqui. Peguei aqui um print como exemplo, criar um painel de acompanhamento de loja, tá? E aí eu coloquei ali os filtros, né? E é importante, eu até sinalizei na tela ali o módulo, tá? Então, aqui você vai, para usar esse dashboard na perspectiva da transação, tá? Você vai configurar ali a tipagem de movimento por transação. A descrição ali é livre, tá? Então, você pode informar um descritivo qualquer, e o filtro, tá? Então, o filtro, que é o próximo aqui que eu quero mencionar, e aqui acho que é bem voltado para o que a gente desenvolveu, tá? Esse foi um componente ao qual nós entregamos aqui como um MVP, para que vocês pudessem fazer o mínimo de filtros para poder trabalhar os dashboards. Então, nós colocamos aqui um filtro de empresa, por intervalo e seleção. Colocamos aqui também um filtro onde você pode colocar um intervalo de comprador ou vendedor, tá? O tipo de operação, para você dizer a entrada, a saída, a modalidade, tá? Venda, compra, tá? Ou devolução, consignação, tá? Então, a modalidade da operação, que também já é conhecido de todos. O saldo, que você pode especificar, né? Qual tipo de saldo você quer trabalhar. A situação da nota, no caso ali, quando eu falo a nota, se ela está normal, emitida, tá? Ou cancelada, tá? O campo de dashboard, se ele vai ser por quantidade ou por valor, basicamente, tá? E abaixo ali um filtro de classificação, né? Para quem trabalha aí com as classificações nas transações, né? Fazendo classificação na transação, pode também fazer um filtro por esse recurso, tá? E por último, uma vez que eu configurei os meus painéis, uma vez que eu atribuí os meus filtros, né? E atribuí nos meus painéis o filtro, eu faço então a configuração do dashboard propriamente dito, tá? Eu posso colocar um ou N painéis dentro desse dashboard, tá? E aí é o que a gente vai ver na sequência aí, tá? Que o Maico vai apresentar. Eu estou colocando aqui também um link do TDN, tá? Onde vai ter aqui a documentação, né? Apontando para o TDN, especificamente falando sobre essa entrega, que é o dashboard de movimento por transação, tá? Então, vocês vão receber esse material, depois a Ellen, a Simone e as demais CS vão estar mandando para vocês. E agora nós vamos para a parte de demonstração disso dentro do RP, tá? E aí o analista e o Maicon vai nos auxiliar com essa demonstração. Maicon, passo a bola para ti. Certo. Boa tarde, pessoal. Fiuza, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Certo, vou compartilhar aqui minha tela, então. Aqui no GRFM 257, então, para a gente demonstrar aqui nossos painéis aqui de movimento de transação, eu criei alguns exemplos aqui. Então, nesse painel aqui, eu criei um de acompanhamento de vendas, onde ele vai ser por gráfico de colunas, o nosso período avaliado vai ser por mês, a evolução dele vai ser diária, e aqui eu criei 3 filtros, 4 filtros, um para venda,
um que vai mostrar nossas vendas canceladas, um que vai mostrar nossas devoluções e um outro que vai mostrar o que a gente tem de condicional. Então, esses filtros foram feitos aqui no FIS-FF 017. Quando a gente clica ali no botão, ele já traz para esse componente. E aqui a gente pode fazer os nossos filtros do jeito que a gente desejar. Aqui, como o Filza disse lá, a gente pode trazer aqui se a saída é a entrada, qual que é a modalidade da operação, o saldo, se ela é normal e emitida ou cancelada ou excluída. E aqui também a gente tem um campo de dashboard, que a gente vai fazer o filtro olhando para a quantidade ou para o valor. Então, nesse aqui a gente está mostrando aqui por valor, certo? Então, quando a gente volta aqui para esse componente, que a gente já pode exibir como ficou esse painel. Então, aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha evolução aqui por dia. Então, a gente pode ver que a gente tem um dia 22, 23, 24, mas a gente poderia ter lá um filtro por bimestre, semestre, por trimestre, e do jeito que a gente desejar. A gente pode dar o F4 aqui também, para ele ir mudando as cores, do jeito que a gente deseja. Lembrando que esse dashboard aqui, ele é em tempo real, então se a gente fazer uma venda lá, esse painel ele já vai estar atualizado. Então, por exemplo, aqui, só para uma demonstração, eu vou no PDV FM 001 aqui fazer uma venda. Vou colocar uma venda grande aqui, 50, fazer aqui um produto, pegar esse produto aqui. Analisar a venda dele. E vou voltar lá para o nosso painel. Então, aqui, se a gente vir aqui e exibir ele de novo, podemos ver aqui, ó, que o gráfico aqui ele já foi modificado. Então, a minha venda que eu tinha 100 e fiz uma venda de 5.000, agora ele já acumulou. Ele trouxe minha venda aqui de 5.100. Então, se eu cancelar uma transação, ele já vai apresentar aqui, devolução, ou se eu fizer uma condicional, ele já vai mostrar aqui também. Então, esse é um exemplo de utilização do nosso painel de movimento por transação. Um outro que a gente fez aqui, painel, foi um acompanhamento de compra, para a gente mostrar o que está sendo comprado pela empresa, o que está sendo cancelado. Então, aqui nesse filtro aqui, a gente já fez diferente, a gente fez uma entrada de venda-compra, a gente pega o que é normal e emitida, porque lembrando que ele olha a transação e a transação que tem nota, né? Então, eu tenho que ter uma nota para aquela transação. Então, se eu mandar exibir aqui, ele já traz aqui o meu dashboard. Esse aqui é um pouquinho diferente daquele que é aquela área de coluna, esse aqui é de pizza, mas eu poderia vir aqui mudar ele também, trazer um gráfico de coluna também, ó, e trazer aqui a evolução dele. Então, aquele anterior que eu mostrei era por dia, esse aqui já é semanal. Então, se eu clicar aqui em exibir, ó, ele já traz por semana. É que aqui eu não tenho muita movimentação, mas se eu aumentasse o filtro aqui, ele já traria aqui a evolução conforme foi configurado aqui atrás. Então, esse também é uma forma de ser utilizado, o acompanhamento de compra. E um outro que a gente fez aqui por último, foi um acompanhamento de loja, para a gente fazer comparação de loja. Quanto que a loja 3 está vendendo, a loja 8, e eu tenho e eu olhar essas duas lojas aí e fazer uma comparação delas. Então, aqui nesse caso aqui, ó, a gente fez transações aqui no dia 3, no dia 6 e 9, lembrando que aqui ele está por ano e a evolução dele está trimestral. Então, a gente pode ver aqui que a venda na loja 3 aqui foi de 56 mil e alguns quebrados aqui. Ela teve só R$30 de devolução. Aí eu já mostro aqui, logo do lado aqui, quanto que a loja 8 teve, quanto que teve de devolução para a loja 8, para esse trimestre aqui, né? E aí ele já quebra aqui para o primeiro trimestre, depois ele vem aqui e já mostra o outro, e aqui por último, esse último trimestre que a gente está. Então, essa é uma forma da gente fazer uma comparação de lojas utilizando o dashboard. Conforme o Fiuza disse antes na apresentação também, a gente pode ter um agrupador desses painéis, que é aqui no 56.
Então, eu peguei aqueles 3 painéis que a gente fez lá atrás e agrupei eles. E quando a gente pede para exibir esse painel, ele já traz aqui os gráficos aqui numa tela só, todos aqueles painéis que a gente montou. Então, eu vim aqui, criei o painel aqui, o painel 10, o 11, o 12, e agrupei eles todos juntos. Aí a gente tem uma visão gerencial da loja. Então, esse é o painel, esse é o dashboard, juntando os painéis, e a gente também pode, só aqui dando uma pincelada agora sobre o dashboard, a gente pode vincular esse dashboard para ele ser apresentado quando a gente entra no sistema. Então, aqui no GFL 128, a gente pode liberar por usuário. Então, aqui, por exemplo, vou pegar o meu usuário desenho aqui, vou ir aqui na loja 8, eu liberei aqui o meu painel aqui, meu dashboard do webinar, e aqui no GFM 258, eu liberei aquele dashboard para o meu usuário e o tipo de exibição dele vai ser na abertura. Então, toda vez que eu entrar no sistema, ele já vai mostrar esse dashboard. E aqui no menuzinho, aqui, ó, nesse tópico dashboard, a gente pode fazer a consulta gerencial dele já aqui nessa tela, no menu principal. Bom, essa daqui é uma breve demonstração de como a gente pode utilizar os dashboards. A gente fez 3 exemplos aqui, que só para a gente mostrar mesmo como que eles podem ser utilizados. E se tiverem alguma sugestão de algum campo que vocês acham que ou gostariam que a gente colocasse lá no nosso filtro, aí faz um cadastro lá na central colaborativa, que a gente dá uma olhada e acompanha eles, para a gente estar criando isso no sistema também. Bom, Fiuza, essa era a demonstração. Ok, Michael, vou puxar a tela aqui de novo. Tá. Como eu havia dito no início, pessoal, nós não é um assunto que talvez demande tanto tempo assim de apresentação. Então, nós só queríamos fazer essa demo, jogo rápido aí, para vocês saberem que existe esse painel, né? Esse dashboard, e que vocês podem estar trabalhando aí. Algumas sugestões nós demos aqui, mas aí vocês avaliem aí cada qual com a sua necessidade, para que talvez possa trabalhar alguma coisa aí internamente dentro da RP para atender alguma demanda que vocês tenham aí. E é isso, pessoal. O nosso agradecimento aí pela atenção de todos, tá? E agora nós vamos lá para a sessão de tira dúvidas, tirar algumas dúvidas e conversar um pouco aí com vocês, tá bom? Agradeço aí pela atenção de todos. Ellen? Tem alguma pergunta lá no Oi, Slido? Fiuza, tem sim. Você conseguiu abrir? Você quer que eu Sim. compartilhe minha tela para você ver? Estou abrindo aqui, peraí. Deixa eu só parar a apresentação, só um minutinho. Tá, eu tô vendo lá, tem uma pergunta do Toshio. No FIS FF0017, ao invés de intervalo de vendedor, não poderia ser por seleção de vendedores? Acredito que sim, Toshio. Não vejo problema de colocar também um filtro de seleção lá, tá? E outra do Renan. Existe perspectiva sobre o filtro de período ser diretamente no dashboard? Hoje é fixo no GeoFM 257. Para ficar livre para o usuário alterar a visualização drop-down. Entendi. A manutenção, Renan, em si do dashboard, a gente poderia tratar isso com a squad que cuida da estrutura do dashboard. Como é que ele funciona? Existe uma estrutura, toda HTML ali, mostrando o dashboard, tá?
a princípio ela só é usada para fazer a visualização dele, tá? E as demais squads, como a nossa, ela foi incorporando coisas, né? Pedido de compra, como eu havia comentado, solicitação de material, e a gente se utiliza dessa mesma estrutura, tá? Então, precisaria aí colocar um gap na central colaborativa para que a squad que cuida aí da parte aí da infra, vamos dizer assim, do dashboard, pudesse analisar essa solicitação, tá? Ao ponto de poder colocar isso no próprio dashboard, tá? Não sei se isso tecnicamente é possível, mas aí acho que cabe a equipe técnica responsável pela parte estrutural do dashboard avaliar. O que mais que nós temos aqui? Tem mais uma aqui do Renan. Atualmente se deseja fazer uma evolução por empresa, precisa deixar fixo no painel para cada empresa. Poderia ter algo flexível para criar colunas conforme dados? É uma situação até a ser colocada ali, tá? Porque eu percebo assim que no dashboard lá, para você poder fazer o painel, você vai montar um painel por empresa. Então você vai montar vários painéis ali para poder, e em cada painel você põe um filtro fixo da empresa, né? Então, o mesmo acontece na primeira pergunta lá que o Toshio fez, tá? Em relação à seleção de vendedores. De qualquer forma, se eu for fazer uma análise por vendedor ou comprador, eu preciso colocar o vendedor comprador e cai no mesmo cenário, na mesma situação da empresa, tá? Então, uma coisa aí também que poderia ser colocado na central colaborativa para fazer uma análise, né, com relação à quebra disso, né? Pois não, tem mais alguma aqui? Deixa eu ver. Tem uma do Toshio de novo. Fiuza, na minha sugestão de seleção de vendedores, você vai levar para análise ou preciso abrir na central? E nesse caso a gente sempre solicita, Toshio, para abrir na central colaborativa. Aí o próprio, a squad ao qual cuida do dashboard, ela avalia, tá? Nesse caso em específico, sobre o filtro que você falou, filtros que sejam demandados no FISFF 017, você pode abrir diretamente para mim, tá? Na área comercial. Em relação àquilo que o Renan pontuou ali, o ideal é que isso seja aberto. O Ellen, me ajuda aí. Quem que cuida da parte da infraestrutura do. Tá com o Renan? Só confirma isso para mim. Sim, Tá tá com o com o Renan, né? Renan no financeiro, isso. Isso, Então aí, o Renan, você abre lá na central colaborativa pro teu xará lá, o Renan Vidotti, que é a parte do financeiro. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? É isso? Pessoal, de linhas gerais, assim, a gente era uma apresentação bem rápida, tá? Não tinha Tem muito mais como uma a ali, gente. Fiuza. Tem mais uma? Uhum. A classificação é da capa da transação ou dos itens. Tem algo no radar sobre a movimentação por produtos, validando classificação para agrupando exemplo. A classificação, respondendo a primeira ali, sim, a classificação é da capa, tá? E não dos itens. Tem algo no radar sobre a movimentação por produtos? Não entendi isso aqui, a movimentação, validando classificações para, para agrupamento. Não entendi o segundo ponto, o segundo questionamento ali, tá? Que seria essa movimentação por produto. Não entendi, tá? Se puderem me esclarecer melhor, eu agradeço. Para mostrar visões sobre classificações de produto. Deixa eu tô tentando imaginar um cenário aqui, tá? Onde eu faço um dashboard e eu queira, por exemplo, listar as movimentações de transação filtrando a nível de item, para dizer assim, tal item eu vou considerar ou não no dashboard. Seria isso, nesse sentido que vocês estão querendo comunicar? Vendas, classificação A, classificação B. A nível de item, nós não temos hoje a nível de item, tá? Fazendo esse tipo de análise, tá? Pegando um exemplo aí, talvez, tentando ir para uma situação bem prática. Eu tenho uma transação nas vendas, eu analisar tudo que foi coleção A, coleção B, tipo de produto A, tipo de produto B, e fazer um dashboard filtrando a nível de item por classificação. Não, isso não tem, seria um gap na central colaborativa para a gente avaliar, tá?
Por favor, me sinalizem aí se o meu entendimento está correto, tá? De acordo com a pergunta que foi feita. Beleza, é isso mesmo. Ellen, eu acho que encerraram as perguntas aqui. Encerramos então, pessoal. A gente queria agradecer a participação de vocês em mais uma webinar. Se vocês puderem responder a nossa pesquisa de satisfação aqui, que eu mandei o link para vocês aqui no chat, para a gente estar melhorando o material das nossas webinars. E também tem o nosso canal do YouTube, onde a gente vai subir a gravação dessa webinar para vocês. A gente agradece. Obrigado, Fiuza. Obrigado, Cardoso. Até o próximo. Obrigado aí, pessoal. Bom trabalho para todos. Até mais, gente. Obrigado.